essa noite eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre Jesus. Eu quero compartilhar com você sobre a fascinante pessoa de Jesus. Eu quero compartilhar com você sobre eu vou dar uma pincelada sobre o que Jesus fez na terra, o quão importante Ele é para nós, a vida e a obra de Jesus. Vamos ser mais ou menos o que nós vamos falar hoje, essa noite. Então eu quero convidar a você a abrir o seu coração para o que o Senhor tem a falar com você essa noite. Eu vou pedir a você que feche seus olhos aí na sua casa e vamos falar com Deus. Peça a Ele, eu vou convidar você a orar por mim, para que o Senhor venha me usar a falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que você precisa ouvir. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar com Deus, para pedir a Ele, para que Ele abra o seu coração, para que Ele dê ouvidos para ouvir, olhos para ver, para que Ele libere espírito de revelação sobre você, para que hoje nós possamos entender mais sobre Deus, mais sobre Jesus e mais do que Ele tem a respeito de nós. Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha agora sobre cada lar. Nós pedimos para que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e olhos para ver. Nós pedimos para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação. Nós pedimos para que o Senhor abra os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com nós essa noite. Nós pedimos para que o Senhor faça algo novo sobre as nossas vidas essa noite. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que eu vou compartilhar com você essa noite é sobre a vida de Jesus, a obra de Jesus, o que Ele passou. E é interessante porque a vida de Jesus, ela foi um marco na história da humanidade. Foi um marco na história da humanidade. Foi a coisa mais importante que já aconteceu para a humanidade, foi Jesus ter vindo para cá. E talvez a gente nem tenha dado tanta importância em todo o nosso tempo de vida de igreja, em todo o nosso tempo de vida de ministério, em todo o nosso tempo de vida de cristão. E eu quero convidar você a prestar bastante atenção essa noite sobre o que nós vamos falar. O primeiro versículo que eu quero ler com você não precisa abrir agora, mas vai ficar gravado na live, então você depois pode dar uma olhadinha de novo e ler com a sua Bíblia. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um versículo muito conhecido, é um versículo que a gente aprende quando é junior, na EBD, é um versículo que os embaixadores aprendem, é um versículo que as mensageiras aprendem, é um versículo que é bastante conhecido. Então nós sabemos, todo mundo praticamente está na igreja, praticamente não, todo mundo, né? Já ouviu sobre Jesus, já ouviu que Deus enviou o seu único Filho para poder morrer na cruz pela gente. E todos nós já ouvimos que, mais ou menos, o porquê sobre Jesus veio. A Bíblia vai dizer que no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, nós precisávamos de mediadores para falar com Deus, sacerdotes, etc. E a partir dali, quando Jesus veio, nós passamos a ter acesso direto a Deus. Jesus vem em sua passagem aqui na terra e falou algo muito interessante. Jesus, ele era um cara, usando uma linguagem bem atual, Jesus era um cara bem faca na caveira, ele era bem ousado. Jesus, quando ele estava na terra, ele vai chegar e vai falar assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente vivia, naquela época, as pessoas não estavam acostumadas, as pessoas não sabiam. A única maneira que as pessoas conheciam sobre Deus era através de sacerdotes, era através sempre de alguém. E Jesus, quando ele vem, ele chega e muda o cenário. Ele vira e fala assim: olha só. Ele chama a responsabilidade para ele e fala:
eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente já consegue compreender que os sacerdotes ali, as pessoas, os mediadores, já não eram mais tão necessários. Que as pessoas teriam acesso a Deus a partir de Jesus. E isso só foi possível porque Deus enviou Jesus à terra. Isso só foi possível porque Jesus se entregou por amor a nós, sem reclamar. Se entregou e foi pregado na cruz. Mas a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, Jesus ressuscitou para comunicar a vida eterna à humanidade. Então, para recebermos essa vida, precisamos conhecê-lo. Meu irmão, a fé cristã, presta atenção nessa frase que eu vou falar para você. A fé cristã está baseada, está apoiada na revelação de quem Jesus é. João 17 vai dizer, versículo 3, e a vida é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Sabe, quando eu estava lendo essa semana, essa frase, eu estava lendo o nosso estudo, nossa apostila, eu estava estudando para poder trazer a mensagem de hoje, essa frase, a fé cristã está apoiada na revelação de quem Jesus é, me chamou muita atenção. Por quê? Porque se a gente for parar para analisar, nós, muitas das vezes, apoiamos a nossa fé, não em quem Jesus é, mas no que Ele pode nos dar, mas no que a igreja pode nos dar. E, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que a nossa fé cristã está apoiada em quem Jesus é e não pelo que Ele pode dar para a gente. A fé cristã está apoiada na profundidade de que nós conhecemos, na qual nós conhecemos Jesus. Então, meu querido, isso me dá a entender o seguinte, que Jesus está bastante interessado em ter uma vida muito mais profunda com você. Não adianta a gente dar oportunidades, a gente dar, na verdade, prioridade a coisas que Jesus pode dar para a gente, a coisas que Jesus pode fazer. Mas, na verdade, nós temos que dar prioridade para quem Jesus é. João 1 vai dizer o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada que existe teria sido feito. A história de Jesus, ele é um cara tão importante, que a história de Jesus vai começar muito tempo antes. Jesus não é só aquele cara lá de Belém que a gente conhece, que a gente assiste toda a Páscoa na Globo ou na Record. Jesus não é aquele cara que a gente só ouve falar, que nasceu numa manjedoura, que foi carpinteiro. Jesus, na verdade, aqui, se você for parar para dar uma analisada na passagem bíblica, você vai entender que Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então Jesus, ele é Deus. Jesus, ele estava na eternidade. Jesus, ele estava desde o princípio de tudo. Antes de haver o universo, antes de haver a terra, antes de haver as estrelas, Jesus já existia. Então deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tem pessoas na internet que estão falando que existe uma teoria, não sei, que fala que quando Deus estava criando a terra, Deus falou assim, haja luz, e foi ali que nasceu Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, isso é errado. Esse versículo aqui já anula isso.
Porque a Bíblia fala que o verbo era Jesus. Quem era o verbo? Jesus. E Jesus já estava no princípio. Deus, ele estava com Deus, ele andava com Deus. Então, primeiro, isso já cai aí. Então, se você está assistindo pregação em outro lugar e você ouviu isso, meu irmão, isso já caiu por terra, em nome de Jesus. E depois disso aí, Jesus, ele já existia na eternidade. E aí as coisas foram acontecendo. Deus criou a terra, criou tudo que nós conhecemos. E aí Deus fez quem? Deus fez Adão e Eva. Adão e Eva caiu. E aí as coisas foram acontecendo. Você vai dando... Vou adiantando aqui a Bíblia, tá? Não vou ficar falando sobre cada história não, porque é muita coisa. Mas aí você vai compreender que o homem toda hora deixava com que a sua maldade ficasse muito além do que, na verdade, não deveria existir a maldade, né? Mas o ser humano deixava com que a maldade dominasse eles e eles acabavam esquecendo Deus. E aí o que acontece? Deus vai e manda Jesus para a terra, e Deus vem e torna-se homem. Jesus vem em meio às mais densas trevas que envolviam a humanidade. João 1,14 vai dizer: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Deus manda Jesus para a terra. Jesus se esvazia de toda a sua glória, de todo o seu poder. Jesus, em obediência, vem e se torna homem para satisfazer o amor e a justiça de Deus. Jesus vem para poder consertar a queda do homem que aconteceu lá atrás. Jesus vem para poder restaurar a nossa aliança com Deus. Jesus, e a Bíblia vai dizer que Jesus ele veio como... Aí todo mundo já conhece essa parte, que aprende no Junior. A Bíblia vai dizer que Jesus ele poderia ter vindo... Ele veio como pobre, né? Ele veio na manjedoura. E aí tem aquela coisa, né, que a gente sempre ouve. Jesus poderia vir rico, poderia vir milionário. Se fosse eu viria milionário. Eu seria influente, entendeu? Jesus poderia vir um digital influencer. Mas não, Jesus veio como um cara humilde, Jesus veio como um cara que ninguém conhecia. Jesus não veio como uma pessoa normal que não tinha nenhum tipo de poder ou nenhum tipo de expressão, digamos assim, que eu esqueci a palavra que eu ia usar. Mas qualquer tipo de domínio sobre as pessoas. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de Jesus ter vindo como uma pessoa humilde e sem influência sobre a terra, isso não tira a grandeza de Deus, porque Ele continua sendo a pessoa do verbo que nós lemos lá atrás. Porém, mas agora Jesus veio como uma pessoa humana, esvaziada da sua glória. E a Bíblia também vai dizer que Jesus ele foi perfeito e irrepreensível. A vida de Jesus foi perfeita aqui na terra. Ele não cometeu pecado, ele não mentiu, ele não fez fofoca, ele não meteu um 7 para ninguém. Jesus não era 7-1. Jesus não subtraía nada de ninguém. Jesus era um cara perfeito, justo. E tudo que Jesus fez foi em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Sabe por que Jesus sempre agradou a Deus? Porque viveu sempre na dependência de Deus. Jesus se preocupava mais em fazer a vontade de Deus do que fazer a própria. Sabe qual é o nosso problema como cristão?
como ser humano. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode ficar até meio chateado comigo, mas eu vou falar assim mesmo. Nós, no culto, nós temos uma mania feia de nos preocuparmos mais com o que nós gostamos do que com o que Deus gosta. A gente está mais preocupado na igreja com o que nós queremos, com as nossas vontades, do que Deus está falando, do que Deus está fazendo. Uma vez, uma pessoa chegou aqui para mim e falou assim: cara, olha só, talvez seja a hora, às vezes acontece de chegar a hora da gente parar de fazer o que está fazendo e sentar e se perguntar: Deus, o que você está querendo fazer na nossa igreja? O que você está querendo fazer na nossa vida? O que você está querendo fazer na cidade? Porque direto, irmãos, nós botamos a nossa vontade na frente da vontade de Deus. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. O exemplo aqui está em Jesus. Jesus foi um cara perfeito. Por quê? Porque Jesus foi um cara que se preocupou em fazer a vontade de Deus ao invés de fazer a própria. Na verdade, a vontade de Jesus estava alinhada com a vontade de Deus. Talvez seja essa a diferença, talvez seja essa a chave que a gente precisa entender. É que a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus e não ao contrário. Quando nós entendermos sobre isso, a nossa vida vai mudar. Quando a gente começar a colocar isso em prática, a nossa vida vai mudar. A maneira com que nós escolhemos repertório vai mudar. A maneira como nós escolhemos para o nosso pastor vai mudar. A maneira como nós olhamos para a igreja vai mudar. A maneira como nós olhamos qualquer pessoa vai mudar. Adão caiu porque desobedeceu. Ele tinha desculpe os calvinistas, mas ele tinha uma decisão a tomar. Deus chega para Adão e fala assim: olha só, você tem, a Bíblia eu acho que a Bíblia não fala sobre a quantidade de árvores que tinha no jardim, mas beleza, mas vamos fingir que tem. Você tem 1 milhão de árvores. Você só não pode comer o fruto de uma, que provavelmente devia ser fruto do conde, que é um fruto horrível. Só não podia comer uma. O que Adão me faz? O que Eva e Adão me faz? Vão lá e come o fruto que não pode. Eles escolheram não fazer a vontade de Deus, eles escolheram fazer a vontade própria. Qual foi o castigo? Expulsos do paraíso, expulso do jardim. Jesus veio apenas para fazer a vontade do Pai, por isso a Bíblia diz que ele nunca cometeu pecado. Jesus sempre se sujeitou à vontade de Deus. Irmãos, quando a gente entender isso, a nossa vida vai começar, talvez, a dar certo em muitas coisas. Jesus foi um cara que fez uma obra grandiosa na terra. Só que na vida de Jesus, não admiramos somente a sua santidade, mas também o poder que se manifestou no seu ministério. Ele fez muitos milagres, prodígios e sinais. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, eu não vou entrar muito nos milagres que Deus fez, não. Não vou bater muito na tecla dos milagres, porque a gente precisa aprender até porque a gente precisa aprender a não se preocupar com o que Deus pode fazer pela gente. Tem que se preocupar menos com isso. Então, se você está esperando que eu fale sobre o milagre, sobre os milagres que Jesus fez e falar assim, porque Deus vai fazer isso na sua vida, irmão, Deus vai abrir o caminho. Eu não vou fazer isso com você essa noite. A gente está aprendendo sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre quem Jesus é e como nós podemos nos aprofundar com Jesus. O resto, a questão do milagre depois.
O interessante é que Jesus não fez nada disso Ele não fez nada disso como Deus. Jesus, quando ele começou no seu ministério, quando ele começou com a sua obra, com seus sinais e maravilhas, com os seus milagres, ele não fez isso como Deus, porque Jesus tinha se esvaziado da forma de Deus e vivia como um homem. Porém, ele precisava do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E aí, Mateus 3:13 vai dizer o seguinte: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem muito me agrado. Jesus foi um homem perfeito e ele sempre agiu pelo poder do Espírito Santo, que foi concedido a ele sem medidas. Jesus precisava que o Espírito Santo descesse sobre ele, porque ele tinha se esvaziado da sua glória. E aí o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, para que ele pudesse dar continuidade ao que ele estava fazendo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Talvez você... A intenção é fazer com que você conheça a pessoa de Jesus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer a nós. Para conhecermos o amor de Deus, é necessário também que a gente conheça a sua santidade e justiça. Romanos 1:18 vai dizer: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Jesus morreu na cruz por nós, para satisfazer a justiça de Deus. O castigo que foi feito o castigo que Jesus recebeu na cruz não foi merecido por ele. Ele não merecia ter morrido pela gente. Jesus não tinha nada a ver com a nossa desobediência. Jesus escolheu o que a gente plantou no decorrer da humanidade. Nós somos maus. Não Jesus. Mas Jesus, por amor a nós, por obediência a Deus, vem sobre a terra, se esvazia de toda a sua glória, vem como um homem, passa por tudo que ele passou, sofre, toma patada de pessoas, deve ter ouvido muita gracinha por causa daquelas pessoas, e ele ainda assim morre, para que a gente pudesse ser salvo, para que a gente pudesse ter acesso direto a Deus, para que uma nova aliança pudesse se formar através daquilo ali. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus morreu, ao terceiro dia ele retorna. Ele ressurge de forma triunfante da morte e se apresentou vivo aos seus discípulos, permanecendo com eles vários dias. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos homens e apesar da igreja ser organismos celestiais, também é organismo humano.
Para que Jesus fosse a cabeça da igreja, era necessário que Jesus tivesse o corpo físico. Porque antes de Jesus se tornar homem, Jesus era só o espiritual. Jesus vem à terra, se torna homem, morre e ressuscita, mas Jesus não volta para os céus apenas em espírito. Ele leva o seu corpo junto. E hoje ele é conhecido como o homem do céu. E ele está lá no céu com Jesus como pessoa. E quando Jesus voltou aos céus, ele foi exaltado. Filipenses 2:9 vai dizer: por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, que lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem conhece aquela música nome sobre todo nome já está ligado. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora Jesus está no céu, e Ele é um nome sobre todo nome. Ele é um nome encarnado que se assenta à direita do Pai, esperando para a volta, para Deus falar para Ele assim, volta e busca a minha noiva. Depois de tudo isso, Jesus sobe, está lá, é exaltado, está lá no céu com Deus, só esperando para voltar. E aí a galera que é do vai subir ninguém, vai compreender. E ele vai vir para a terra com suas vestes salpicadas de sangue e vai matar os seus inimigos. E meu querido, para finalizar, para concluir, Jesus, ele voltará. Haverá o dia em que Jesus, com toda a sua glória, irá voltar. Será o dia mais tremendo das nossas vidas. A Bíblia vai dizer que todo olho verá. Para muitos será um dia de terror, porque acabou o tempo, amiga. Aí o bicho vai pegar para você. Para nós que somos salvos, para nós que escolhemos viver uma vida de proximidade com Deus, para nós que escolhemos saber quem Jesus é, para nós que escolhemos ter a revelação de Jesus sobre nós, vai ser um dia de júbilo, vai ser um dia incrível, vai ser um dia incomparável. Mas, meu querido, para que isso aconteça, nós precisamos nos preparar. Talvez existam muitas pessoas na igreja que nem convertidas são. Estão na igreja há, 30 anos, 50 anos e nem se converteram. É o famoso convencidos e não convertidos. E hoje nós temos a dádiva de termos a liberdade de buscar a Deus sem que ninguém nos impeça. Estamos vivendo uma época em que alguns países, eu sei que você, mas eu ouço isso desde que eu era pequeno, beleza, a gente vai chegar aí. Eu sei que você ou já ouviu desde que você era pequeno que em alguns outros países as pessoas não têm essa liberdade, que não sei o quê. Verdade, é verdade. Mas uma vez eu estava assistindo uma pregação e um pastor, ele explicou sobre a volta de Jesus uma coisa muito interessante. Se você for ver lá atrás, lá na história de Jesus, você vai achar versículos que falam que as pessoas, elas atentam, elas falam para as pessoas das cidades que é para eles se prepararem que o reino de Deus está próximo. E essa pregação que eu estava assistindo, o pastor ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: vamos comparar a volta de Jesus como contrações de parto. Quando
Você está longe do parto acontecer, as contrações são mais longas. De acordo conforme o parto está chegando, está se aproximando, as contrações vão ficando mais fortes, vão ficando menos intervalo. E se você talvez não tenha percebido, pode ser que essas contrações mais curtas já estejam acontecendo. Então, sim, nós precisamos nos preparar. Sim, nós precisamos deixar a mesmice de lado e buscar o Senhor. Sim, nós precisamos parar de nos preocupar com a nossa vontade e alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Talvez na sua vida hoje, seja ministerial, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, talvez você esteja na hora de você parar, dar uma pausa, dar uma respirada e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor está querendo fazer? Você parar com o que você está fazendo nem sempre é ruim. Às vezes é necessário que você pare. Ah, mas eu tenho muita atividade, que não sei o que. Não, às vezes é necessário que você pare. Às vezes é necessário. Se você não está se preparando para a volta de Jesus, se você não tem uma vida de oração, se as suas vontades não estão não estão alinhadas com a vontade de Deus, mas você é um cara que está na igreja sempre, para. E pergunte para Deus. Pergunte para Deus o que Deus está querendo fazer. Se alinhe à vontade de Deus. O que eu percebi é que as pessoas que mais reclamam sobre a igreja, por exemplo, são as pessoas que menos estão alinhadas com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se essas pessoas estivessem alinhadas à vontade de Deus, essas pessoas elas já teriam o costume de fazer assim: não, peraí, o que Deus está fazendo? Será que está todo mundo certo? Será que só eu estou certo e todo mundo errado? Então, meu querido, a mensagem que eu quero deixar para você essa noite é que nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Nós precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Nós precisamos prestar atenção no que Deus está querendo fazer em nossas vidas, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que a gente possa fazer com que se cumpra a vontade de Deus sobre nós, sobre a vida da igreja, sobre a vida da CIB de Caxias. Essa é a mensagem, meu querido, que eu quero deixar para você essa noite. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que a mensagem tenha chegado de forma amável ao seu coração. E eu espero que nós, como igreja, como corpo de Cristo, venhamos a alinhar nossa vontade com a vontade do Senhor. Quando essas coisas começarem a acontecer, quando a gente fizer isso, muitos problemas que nós temos aqui, por exemplo, irão acabar. Amém? Irmãos, muito bom passar esse tempo com vocês. Deus tem algo com a nossa igreja. Deus tem algo com a CIB de Caxias. E eu não falo isso da boca para fora. Deus já tem tocado o coração de pessoas aqui da igreja já há alguns anos. Deus tem algo sobre nós. Deus tem algo sobre a CIB. Amém, irmãos?